sustentando o delicado equilíbrio da esperança em nossos corações. Portanto, prosseguimos com o mesmo empenho tenaz na luta por uma sociedade sem manicômios. Não podemos deixar de frisar o avanço do conservadorismo e da criminalização dos movimentos sociais. Defendemos a diversidade sexual e de gênero, as pautas feministas, a igualdade racial. Somos radicalmente contra o genocídio e a criminalização da juventude negra, a redução da maioridade penal, a intolerância religiosa e todas as formas de manicômio que seguem oprimindo e aprisionando sujeitos e subjetividades. Apontamos a necessidade urgente de articulação da luta antimanicomial com os movimentos feministas, negro, LGBTQI, movimento da população de rua, por trabalho, moradia, indígena, entre outros, a fim de construirmos lutas conjuntas. A conjuntura presente que intensifica o risco das conquistas duramente obtidas exige um posicionamento que reafirme e radicalize nossos horizontes. É preciso sustentar que uma sociedade sem manicômios reconhece a legitimidade incondicional do outro como fundamento da liberdade para todos e cada um, que a vida é um valor fundamental, que a sociedade sem manicômios é uma sociedade democrática, socialista e anticapitalista. Nenhum passo atrás, manicômio nunca mais. Bom dia a todas e a todos. Queria começar agradecendo pela organização, em nome da Eduarda, que está aqui na mesa, da Paula, que fez os contatos comigo, Flávia, pelo convite não oficial, e a Marta e o Adenilson pela contribuição e compartilhamento da experiência aqui local. Enfim, acho que vai ser uma tarefa difícil falar depois da Flávia e depois do compartilhamento da experiência aqui, né, da FASAN. E, bom, já vou talvez ser bem honesto que eu não vim aqui para passar muita coisa, eu vim para talvez compartilhar algumas provocações e questões, né? Eu tenho um certo método aí de dizer de onde eu estou falando, né? Porque acho que a gente ocupa lugares aí de fala que dizem muito, né? Da narrativa que a gente defende. E, bom, eu falo do lugar aí de um jovem negro da região metropolitana de São Paulo, cidade de Guarulhos, que durante toda a juventude não teve muito acesso a discussões políticas, questões de militância, mas que a partir de 2009, quando ingressa na universidade, começa a se associar aí com questões de movimento estudantil, está no curso de psicologia também muito contaminado com a pauta, no primeiro momento inclusive da loucura e não da luta antimanicomial. E aí, bom, em 2012, por conta do projeto Pro Saúde PET, lá no Unifesp, a gente começa a se debruçar de fato sobre a rede de atenção social, concomitante a uma reativação da rede, né? Eu cursei a graduação no município de Santos, foi a primeira experiência de fechamento de hospital, no Hospital Anchieta, em 89, e que nos anos 2000 sofreu um desmonte, enfim, processo de perseguição aos trabalhadores, desmobilização às duas associações mais atuantes, né, na região. E aí, enfim, a gente começa a fazer uma frente de trabalho no serviço a partir
da proposta de matriciamento, né, dos CAPs para atenção básica, em paralelo a uma reativação junto com o CLT e alguns coletivos de trabalhadores da região da Baixada Santista, da Frente de Luta Antimanicomial da Baixada Santista, né? Então, é aí que eu ingresso, inauguro dentro do movimento. Enfim, São Paulo tem uma característica bem diferente do Rio, né, no sentido de que existem as disputas de narrativa, né, mas, enfim, por ser muito grande, ter muitos polos, né, Santos, São Paulo, Campinas, são pelo menos os 3 grandes polos e que tem processos muito singulares, né, então, que acaba, inclusive, dificultando uma certa integração entre esses núcleos. Bom, em 2015 eu chego no Rio para atuar na rede de saúde da família, pelo programa de residência, e começo a transitar pelo núcleo do Rio, né? Bom, eu queria só complementar as falas, porque eu acho que já foi introduzido um pouco da questão do movimento antimanicomial, né? Então, eu vou tentar fazer só complementar algumas questões. E tendo em vista que esse primeiro momento aqui que eu vou fazer talvez seja a narrativa hegemônica, que eu vou tentar também colocar em xeque coletivamente aqui. Mas enfim, o que a gente tem, eu indico inclusive o livro do Silvio Yassui, professor da Unesp de Assis, Reforma Psiquiátrica Brasileira, com a tese de doutorado dele, que é uma leitura muito legal para a gente ter que ele vai apresentando os tensionamentos das bases, né, de reforma psiquiátrica brasileira, que, enfim, tem uma influência francesa, italiana e inglesa, com uma certa contaminação pela experiência argentina, né. E aí, em 1978, realizado o primeiro encontro, quase uma década antes do encontro de Bauru, que a Flávia colocou, foi um encontro dos trabalhadores do serviço de saúde mental. Estava, inclusive, ainda muito associado com o movimento de reforma sanitária, né, no período da ditadura. Então, esse dentro da narrativa hegemônica, a inauguração do movimento da luta antimanicomial aqui no Brasil. Depois disso, a gente vai acompanhando uma série de experimentações locais, enfim, ainda muito submetido pelo processo de redemocratização, né? Em 87 tem esse encontro de Bauru que institucionaliza, né, o movimento da luta antimanicomial, ampliando para a participação de familiares e usuários, né? E, bom, desde então tem uma certa rotina de encontros nacionais, que são os espaços de tomadas de decisão, enfim, encaminhamento, indicação de representações, porque apesar de a gente ter se chamar, né, de movimento da luta antimanicomial, a gente tem uma certa diferença dos movimentos tradicionais, né, que tange, enfim, uma direção, né, toda uma estrutura organizacional. A gente não se adere nesse formato. A gente, apesar de termos, né, uma instância, um fórum do movimento que é nacional, o fórum ele não direciona as experimentações, a organização dos núcleos, né? E aí a gente, quando eu cheguei em 2015, a gente tinha um núcleo aqui no Rio que já estava muito centralizado na capital do Rio. Em 2017, antes do encontro de Bauru, a gente estava organizando um encontro nacional do movimento da luta antimanicomial para novembro. A gente realizou um encontro no estado do Rio e que foi muito relevante no sentido de conseguir dar visibilidade para esse histórico muito centralizado no município do Rio, por uma questão óbvia, né, de ter sido capital, enfim, segundo os municípios também que
anteciparam, né, a Lei 10.216. E aí, enfim, agora a gente tem uma dinâmica, né, desde 2017. Flávia foi muito importante nesse processo, né, de conseguir dar visibilidade para o que estava acontecendo fora do Rio. E aí agora a gente tem uma dinâmica de encontros estaduais com maior periodicidade, muito no sentido assim, de se articular no que tange a resistência, né, em relação a essa retirada de direitos, né. E, enfim, tem um aspecto muito prático, assistencial ali no dia a dia do trabalho, mas também tem esse nível mais macro-social, institucional. Bom, a gente tem essa dinâmica. Agora, no próximo final de semana, entre 15 e 17 de novembro, a gente vai estar realizando o Encontro Nacional do Movimento da Luta Antimanicomial, lá em São Paulo. E, enfim, só para complementar essas datas, né, além de 2001, a lei da reforma, acho interessante também a gente datar a portaria 3.088, que institucionaliza a RAPS. E por que, tudo colocando essa questão, né, que desde 2011 a gente já estava construindo, né, já estava em processo o cenário de hoje, tendo em vista que nessa portaria que institucionaliza a RAPS, ela inclui a comunidade terapêutica, já como um recurso da rede de atenção psicossocial. Bom, acho que essa era a parte mais pontual aí da narrativa hegemônica, e aí, enfim, eu depois, nesse período, eu atuei na rede de atenção básica, né, no NASF, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e também atuei na equipe de segmento do residencial terapêutico, vinculado ao CAPS Arthur Bispo do Rosário, lá na região da colônia Juliano Moreira, trabalhando num dispositivo de desinstitucionalização e reinserção, né, para os pacientes de longa permanência. E aí enfim, eu organizei aqui uma fala que a gente não pode perder de vista qual é o escopo político institucional que a gente está submetido quando a gente pensa na questão da luta antimanicomial, né? E, enfim, não dá para a gente pensar numa rede substitutiva ao manicômio descolada de uma rede de atenção primária à saúde. Não dá para a gente pensar uma rede de atenção primária à saúde deslocada de uma rede de educação, né? Não dá para a gente desassociar de um sistema único de assistência social, né? Pensando não só as políticas de transferência de renda, mas as políticas de promoção também, desenvolvimento social, né? Então, a gente tem essa tarefa ingrata aí de ampliar o nosso setor, né? A saúde mental não se faz só com a medicação, com o atendimento, com, enfim, todo o escopo técnico assistencial. E aí eu acho importante a gente entender algumas movimentações, né, em relação a essa provocação que a Flávia coloca, a partir desse artigo aí do Léo Pinho, da gente pensar que talvez a gente nunca tenha conquistado direitos, talvez a gente tenha só tido acesso a concessões da nossa elite. E aí eu acho legal a referência do professor Gessé de Souza, em especial no livro A Elite do Atraso, na qual ele vai apresentando, né, como se constituiu a sociedade brasileira, a produção de conhecimento brasileiro, que está muito submetido a uma tríade, né, entre colonização, patriarcado e capitalismo. Então, são esses três vetores que norteiam, né, os nossos processos políticos e institucionais. E aí eu traria um adendo
para o decreto 9.761 desse ano, que aprova a nova Política Nacional de Drogas. Foi uma portaria elaborada pelo Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Justiça e com os Ministérios da Família, né, da Damares, e de Desenvolvimento Social, agora com o Osmar Terra. Né. E aí é interessante que, apesar dessa política, ela não está anunciando, né, esse desmonte na reforma psiquiátrica, ela trata de questões que estão dentro do processo da reforma psiquiátrica, como, por exemplo, a estratégia de redução de danos, né, no qual ela proíbe, né, a gente volta para um cenário do começo dos anos 90, nas quais os profissionais sofriam um processo administrativo por fazerem ações de redução de danos, né, tendo uma primeira experiência, enfim, no escopo da epidemia de AIDS, né, da distribuição de seringas descartáveis para diminuir a questão do uso compartilhado, mas que depois vai adentrando para a questão da luta antimanicomial, no sentido de pensar, né, questão de álcool e drogas, questão da abstinência, né, e, enfim, faz todo sentido com toda uma relação óbvia com a problemática da internação. Bom, aí a partir disso, eu queria, enfim, problematizar aqui, né, algumas questões desse processo contraditório que a gente está vivendo, em especial no campo da saúde mental, que foi um dos poucos, nesse curto período aí pós-PEC, pós-emenda constitucional 95, foi um dos poucos setores que houve um aumento de investimento. A gente tem aí, se a gente vai pensar de maneira geral, o setor saúde e educação tendo um desinvestimento, a gente percebe um aumento, como a Carla falou, né, de a volta do Ministério em induzir a abertura de leitos, mas também de políticas de transferência de renda. Eu gosto de dar o exemplo do projeto CRAC é Possível Vencer, que teve uma puta verba, mas que serviu como um dispositivo de transferência de recurso para a indústria das comunidades terapêuticas, para as indústrias da loucura, né? Então, a gente precisa estar muito atento a esses processos indutórios, né? Que a gente tem aí uma percepção de desmonte, de desfinanciamento, mas eu sempre pondero em todos os espaços que nunca se tratou de falta de recurso, né? A gente é a 8ª maior economia do mundo, então dinheiro não falta, né? A gente precisa, essa história de cobertor curto é falaciosa. A gente precisa entender quais são os interesses para onde está indo esse dinheiro. E aí tem um lobby de indústria farmacêutica, né? Enfim, entendendo que tem teve um deslocamento, inclusive, dos nossos inimigos, o SUS, que se nos anos 90 eles estavam operando no sentido de desmontar e destruir o SUS, hoje o que está em disputa é o recurso do SUS. Eles não são hoje loucos de acabarem com o SUS, porque é um dos maiores orçamentos, né, do que a gente tem na União. Então, o alvo deles hoje é barganhar a administração desse recurso e fazer, né, esses repasses para o setor privado. Em relação à atuação da luta antimanicomial no movimento, apesar de ter sido puxado, né, no primeiro momento por trabalhadores, a gente sempre viveu um estado de perseguição, né, de assédio, de demissão, enfim. Isso não é algo de agora, né, não é privilégio do Crivella, do Witzel e do Bolsonaro. Eu tive a oportunidade, durante a graduação, de ter aula com o Ticanoro, antes de ele ir para o Ministério. Ele era docente lá no Unifesp. E aí, em algumas conversas, a gente foi resgatando, né, tipo, pensando, pô, o Santos foi
dos expoentes, né, da reforma. E nos anos 2000 tá tudo fragilizado, a rede, tá o carro, enfim. E aí a gente foi tendo acesso a algumas narrativas, né, e de como opera essa perseguição. Então, o Santos teve duas administrações municipais que compraram a briga da luta antimanicomial, e depois que volta a administração conservadora e que tinha perdido o lugar de poder dentro da administração, fez um desmonte, mas não um desmonte de que todos eram trabalhadores estatutários, né? Então, enfim, não dava para exonerar aleatoriamente, mas um dos dispositivos num contexto de trabalhadores e servidores foi o remanejamento compulsório desses trabalhadores. E aí enfim, o exemplo do Tica, no caso, né, que ele foi jogado para um plantão de emergência noturno na sexta-feira. Tipo, tirou o cara da ocupação profissional, né, dos outros espaços que ele usava. A gente hoje vive um contexto, né, de contratações por OS, por PJ, PJização, RPA, que são vínculos ainda mais frágeis, né, que possibilitam para as gestões fazerem demissões de cunho político, indiscriminado e de uma maneira muito mais fácil, né? Então, um contexto que demanda da gente uma articulação com usuários e familiares, né? Hoje, infelizmente, a gente tem uma fragilidade na mobilização da classe trabalhadora, né? E, inclusive, uma dificuldade, que a gente, enquanto trabalhador da saúde, não é predado uma identificação enquanto classe trabalhadora, né? A gente é educado de que classe trabalhadora é a galera que suja a mão, que está no chão da fábrica, né? Mas nós também somos trabalhadores e a falta de organização, em especial da psicologia, é uma problemática que a gente precisa se haver, né? E aí, enfim, eu também queria pensar aqui com vocês algumas questões aí, por estar na semana de psicologia e informação, pensar o que esses processos todos têm a ver com formação em psicologia, né? E aí provocar de qual é a cara que a psicologia tem. Depois que eu tive acesso aos estudos do Fanon, me reforçou muito uma crítica em relação à nossa categoria profissional, né, na perspectiva de pensar tanto num contexto global, né, quanto num contexto aqui do Brasil, ao que está servindo a psicologia. Ela nasceu para atender a qual demanda, tendo em vista que ela não é natural, né, ela não caiu de uma árvore na cabeça de ninguém para ser proposta, né. Tem um livro muito didático do professor Luiz Cláudio Figueiredo, que é do século XV ao século XIX, a invenção do psicológico, que ele vai trazendo, enfim, vai resgatando, né, esse processo aí de modernização da Europa, quais foram os vetores de construção do que a gente está chamando de psicológico, porque esse próprio psicológico também foi algo produzido, algo datado, né, na perspectiva de que ele, enfim, dentro de uma historiografia sendo bem sintético, o que a gente que era chamado de loucura ou de comportamentos desviantes era atribuído a possessões demoníacas, né? Então, o saber psicológico, o saber da psicologia vem num processo de deslocamento, né, do que o Nietzsche vai dizer da morte de Deus, para fazer a constituição de uma racionalização da experiência da loucura, né? E aí, num dos capítulos, o professor Luiz Cláudio Figueiredo ele vai pontuar, né, a questão do liberalismo como uma demanda urgente assim, para pensar a emergência do psicológico, o romantismo, né, com a perspectiva de pensar a construção de um espaço público e uma dimensão privada, e ele vai associar alguns romances, né, o
com os textos literários da época, e muito a ideia dos diários, né, das pessoas terem diários secretos, seria uma espécie de espaço de catarse. E, enfim, o levante do mercantilismo que vai se tornar um capitalismo também, né? Então, para pensar essa tríade como as bases aí do que a gente está chamando de psicológico, ou que depois vai ser chamado de subjetivação. E aí, eu estou trazendo essa ponderação aqui para pensar como é que a gente se haver com isso, tendo em vista aí essa proposta de descolonizar os saberes e produzir possibilidades. Porque a gente, enquanto formação em psicologia, a gente está totalmente pautado por uma agenda daquilo que o Boaventura de Souza Santos vai chamar de epistemologias do norte, né, que são conhecimentos da Europa, enfim, ou do norte global, como ele vai chamar, né? Enfim, insere a Austrália, por exemplo, como sendo um lugar do norte global. E aí, como é que a gente consegue, de fato, afirmar uma descolonização da psicologia? E eu tenho feito alguns estudos aí, depois que eu iniciei o mestrado, tenho me aproximado da discussão decolonial enfim, acabei tendo acesso à discussão do Achille Mbembe para pensar os processos de necropolítica, né? Que vai, enfim, fazer uma releitura da proposta Foucaultiana da biopolítica, tendo em vista quais formas de governo e exercício de poder, né, vai se constituindo, e enfim, o Foucault ele vai propor, né, um regime de poder soberano, que ele vai datar, né, apesar de ele sempre reafirmar que não tem marcos que diferenciam a passagem dessas sociedades entre umas para outras, inclusive porque elas vão se reatualizando, né? Mas enfim, ele vai datar o poder soberano como sendo aquelas sociedades ainda da Idade Média, né? Nas quais o governo dos corpos se dava pela legitimidade divina, né? Era a igreja que dava o posto aos reis, era ela que administrava, né, as trocas ali entre as famílias poderosas, enfim. E aí, durante um processo de modernização, ele vai identificar a constituição das sociedades disciplinares, que é a sociedade... das sociedades disciplinares, que é onde de fato se legitima o saber psiquiátrico, né, onde o manicômio ganha um novo lugar na sociedade enquanto um lugar de depositório, para depois pensar já a partir que aí já é uma proposição do Deleuze, né, da sociedade de controle, que seria o que a gente vive hoje. Mas o Mbembe ele vai dizer que, bom, ok, essa organização aí até se aplica para a experiência que vocês viveram enquanto colonizadores. Mas aqui no contexto da África, o Mbembe é um cientista político camaronês, que agora atua na África do Sul, mas que rodou na Europa, rodou nos Estados Unidos, né? E aí, enfim, ele vai dizer que não, aqui nas colônias a gente viveu um outro processo, foi sempre um processo de extermínio por si só, né? E não só um extermínio imediato, mas também já pensando, né, o desenvolvimento das sociedades de direito tardia, né, ou capitalismo tardio, de que sempre se operou numa perspectiva de cometer um epistemicídio, um genocídio da população e uma catequização. E aí, bom, estou colocando fazendo esse preâmbulo aqui para provocar o que eu fui chamado a compartilhar aqui com vocês, que é a questão da reforma psiquiátrica, né, do movimento da luta antimanicomial. E aí de perguntar por que em 78, em 87,
que a gente institucionaliza o movimento da luta antimanicomial se no começo do século, na virada do século XIX para o XX, Juliano Moreira já estava implementando essas práticas antimanicomiais? Por que a gente não coloca nessa historiografia